Olá, meus queridos. Meu nome é Marta Silva Oliveira. Tenho 78 anos. E hoje vou contar uma história que guardei em segredo por 5 décadas. Uma história que nunca pensei que seria obrigada a revelar, mas que agora precisa ser contada. Vocês vão me julgar. Vão me chamar de criminosa, de mentirosa, de má avó. E talvez tenham razão. Mas antes de me julgarem, ouçam minha história completa. Ouçam como uma jovem de 28 anos tomou a pior decisão da vida e passou os próximos 50 anos tentando ser uma pessoa melhor. Esta não é uma história sobre arrependimento, porque eu não me arrependo de ter construído a família que tenho hoje. É uma história sobre sobrevivência, sobre amor e sobre até onde uma pessoa é capaz de ir para proteger quem ama. Meu neto Rafael descobriu quem eu realmente sou. E agora, não tenho mais escolha além de contar a verdade. Foi numa manhã de terça-feira, 15 de outubro de 2024, que minha vida de 50 anos de mentiras começou a desabar. Rafael chegou na minha casa na Vila Prudente com uma pasta de documentos e uma expressão que eu nunca havia visto no rosto dele. Rafael é meu neto mais velho, filho do meu Carlos, jornalista investigativo do estado de São Paulo, sempre foi o menino curioso da família. Desde pequeno, fazia perguntas que me deixavam desconfortável. Vó, por que você não tem fotos de quando era jovem? Por que você nunca fala da sua família? Como conheceu o vovô? Eu sempre dava respostas vagas. Dizia que as fotos se perderam em uma enchente, que minha família era muito pobre e não tínhamos câmera, que conheci o avô dele em uma festa de igreja. Mentiras construídas ao longo de décadas para proteger meu segredo. Mas naquela manhã, quando Rafael entrou na minha sala com aquela pasta, eu soube que havia chegado a hora da verdade. Vó, preciso conversar com você sobre uma coisa muito séria, disse ele, sem aceitar o cafezinho que eu sempre oferecia. Meu coração disparou. Aos 78 anos, depois de meio século vivendo como Marta Silva Oliveira, eu estava prestes a ser confrontada sobre quem eu realmente era. Vera Lúcia Rodrigues Costa. Para entender como cheguei aqui, preciso voltar a 1974. Eu tinha 28 anos e era uma mulher completamente diferente da vovó doce que vocês conhecem hoje. Vera Lúcia Rodrigues Costa morava nos cortiços da zona portuária de Santos. Filha de estivador alcoólatra e mãe que morreu de tuberculose quando eu tinha 16 anos, cresci na dureza. Trabalhava em fábrica de conservas de peixe, ganhava uma miséria e não via futuro algum na minha vida. Era revoltada com tudo e com todos. Revoltada com a pobreza, com a injustiça, com um sistema que me mantinha sempre no mesmo lugar. Quando conheci João Bigode Santos numa festa de carnaval de 1973, achei que havia encontrado minha salvação. João era diferente dos homens que eu conhecia. Tinha dinheiro no bolso, roupas bonitas, um carro. Não trabalhava em fábrica nem no porto. Vivia de negócios que eu preferia não perguntar quais eram. Por um ano inteiro, João me deu uma vida que eu nunca havia imaginado. Jantares em restaurantes caros, roupas bonitas, até mesmo uma pequena casa alugada longe dos cortiços. Eu me sentia especial, importante. O que eu não sabia era o preço que teria que pagar por essa vida. Em março de 1974, João chegou em casa mais agitado que o normal. Havia uma oportunidade grande surgindo, ele disse. Um trabalho que nos deixaria ricos para sempre. Vera, meu amor, chegou nossa chance de sair dessa vida de vez. Vamos ter dinheiro suficiente para sumir daqui, começar de novo em outro lugar. O plano era simples na cabeça dele. Assaltar a agência do Banco do Brasil na rua 15 de novembro, no centro de Santos. Era uma agência movimentada, sempre cheia de dinheiro, e João tinha informações privilegiadas sobre os horários de segurança. Só preciso de você para uma coisa pequenininha, disse ele. Você vai entrar no banco uns 10 minutos antes de nós, fingir que está fazendo um depósito. Quando a gente chegar, você distrai o segurança. Parecia fácil, parecia seguro. E eu estava tão apaixonada e tão deslumbrada com a vida que João me proporcionava que não pensei nas consequências. E se der errado? Perguntei. Não vai dar errado, meu amor. Eu já fiz isso outras vezes. É sempre igual. Era mentira, claro. João nunca havia assaltado um banco antes. Mas eu era jovem, apaixonada e burra. Acreditei nele.
15 de abril de 1974. Uma segunda-feira chuvosa que está gravada na minha memória para sempre. Acordei às 6 horas da manhã com um nó no estômago. João havia saído cedo para acertar os últimos detalhes com os outros 2 homens da quadrilha, Zé da Mata e Carlinhos. 2 conhecidos dele que eu havia visto poucas vezes. Passei a manhã inteira tentando me acalmar. Tomei banho, me arrumei bem. João havia pedido para eu ir elegante para não levantar suspeitas. Coloquei meu vestido azul mais bonito, o que ele havia me dado no meu aniversário. Às 14h30, entrei no banco. Minha função era simples: chegar até o caixa, fingir fazer um depósito e, quando os meninos chegassem, distrair o segurança por alguns segundos. O banco estava cheio. Era final de quinzena, muita gente fazendo movimentações. Peguei uma senha e fiquei esperando na fila, observando tudo ao meu redor. Foi quando vi o segurança que meu mundo desabou pela primeira vez. O segurança era um homem de uns 45 anos, cabelos grisalhos, uniforme bem passado. Ele ficava próximo à entrada, observando o movimento com atenção, mas de vez em quando sorria para alguma criança ou ajudava algum idoso. Na sua carteira de identificação, li o nome: Sargento Antônio Cruz. Durante os 20 minutos que fiquei no banco esperando João chegar, observei aquele homem. Ele era educado com todos, prestativo, cuidadoso. Em um momento, uma senhora tropeçou perto da entrada e ele rapidamente a amparou, perguntando se ela estava bem. "Obrigada, meu filho", disse a senhora. "Deus te abençoe." Naquele momento, senti um aperto no peito. Aquele não era um vilão. Era apenas um homem trabalhador, provavelmente pai de família, fazendo seu trabalho honestamente. Mas já era tarde para voltar atrás. Às 15 horas em ponto, vi João e os outros 2 entrando no banco. O que deveria ter sido um assalto rápido e limpo virou um pesadelo em poucos minutos. João entrou primeiro, com um revólver escondido sob o casaco. Zé da Mata e Carlinhos entraram logo atrás. Eu estava na fila do caixa, como combinado. Quando João anunciou o assalto, minha função era criar uma pequena confusão para distrair o segurança. Deveria fingir um desmaio ou tropeçar nele. Mas o sargento Antônio Cruz não era um segurança qualquer. Era um policial militar aposentado, com 25 anos de experiência. No momento em que João sacou a arma, ele imediatamente percebeu que era um assalto. Em vez de se render como João esperava, o sargento partiu para cima dele. "Solta essa arma, filho", gritou o sargento, tentando desarmar João. Foi aí que tudo desandou. Zé da Mata entrou em pânico e começou a atirar para o alto. As pessoas começaram a gritar e correr. Carlinhos saiu correndo e abandonou todo mundo. E eu fiquei paralisada no meio do caos, vendo João e o sargento brigando pela arma. O tiro saiu durante a luta. Nunca soube dizer se foi acidental ou proposital. Só sei que vi o sargento Antônio Cruz cair no chão da agência do banco com sangue saindo do peito. Por alguns segundos, o banco ficou em silêncio absoluto. Então, o desespero tomou conta de tudo. João olhou para mim com uma expressão de pânico total. "Vera, vamos embora." Mas eu não conseguia me mexer. Estava olhando para o sargento no chão, seus olhos ainda abertos, uma expressão de surpresa no rosto. Algumas pessoas tentavam ajudá-lo, mas era evidente que era tarde. "Vera!" João gritou, me puxando pelo braço. Foi quando corri. Não porque queria fugir, mas porque João me arrastou. Saímos correndo do banco, enquanto as pessoas gritavam e alguém já estava ligando para a polícia. João tinha um carro esperando na esquina. Entramos e saímos em disparada pela Via Anchieta, rumo a São Paulo. Durante todo o caminho, eu olhava para trás, esperando ver a polícia nos seguindo. João dirigia desesperado, suando frio, repetindo deu merda", sem parar. Só depois de 1 hora na estrada ele me contou. Não conseguiram pegar dinheiro nenhum. O cofre tinha trava de tempo e eles fugiram de mãos vazias. Matamos um homem inocente por nada. Passamos a primeira noite escondidos num motel vagabundo na Dutra. João não conseguia parar quieto, andando de um lado para o outro do quarto, fumando cigarro atrás de cigarro. "A polícia já deve ter nossa descrição", dizia ele. "Alguém no banco deve ter nos reconhecido." De manhã, compramos jornais. A notícia estava na primeira página. "Segurança morto em assalto frustrado em Santos.
Ler aquela matéria foi como levar um soco no estômago. Sargento Antônio Cruz, 45 anos, casado, pai de 3 filhos. 25 anos de serviço na Polícia Militar. Estava há 6 meses de se aposentar. Ele ia se aposentar, João, disse para ele, mostrando o jornal. Foda-se, agora é tarde para arrependimento. Temos que pensar em sobreviver. Mas eu não conseguia pensar em mais nada além daqueles 3 filhos que ficaram sem pai por nossa causa. João tinha um plano para fugirmos juntos para o Nordeste, mudar de identidade, começar uma vida nova. Mas naquela segunda noite de fuga, tivemos nossa primeira grande briga. Você não está entendendo a gravidade da situação, Vera, ele gritava. Matamos um policial. Eles vão revirar o país atrás de nós. Nós não matamos ninguém, respondi. Você matou. Eu só estava lá porque você me convenceu. Tanto faz. Você estava lá. Você é cúmplice. Era verdade, e eu sabia disso. Mas naquele momento, olhando para João desesperado, sujo, sem o charme que me havia atraído, percebi que não queria mais nada com ele. Eu não vou fugir com você, disse. Como assim? Vou embora sozinha. Cada um segue seu caminho. João ficou furioso. Ameaçou me entregar para a polícia, disse que eu não sobreviveria sozinha. Mas eu já havia tomado minha decisão. Na manhã seguinte, enquanto ele dormia, peguei o pouco dinheiro que tínhamos e saí. Nunca mais o vi. Peguei um ônibus para o Rio de Janeiro sem destino certo. Só sabia que precisava sumir, virar outra pessoa, começar de novo. Durante a viagem, chorei por horas. Não apenas pelo medo de ser presa, mas pela culpa. Um homem estava morto por minha causa. 3 crianças haviam perdido o pai. Uma esposa havia perdido o marido. Cheguei no Rio sem conhecer ninguém, com pouco dinheiro, e com a polícia me procurando. A primeira coisa que fiz foi cortar todo o cabelo e pintar de loiro. Depois, procurei algum lugar onde pudesse ficar escondida. Foi assim que conheci Dona Conceição, uma senhora de 60 anos que alugava quartos numa pensão em Nova Friburgo. Ela não fazia muitas perguntas, só queria o dinheiro do aluguel em dia. Como é seu nome, filha? Perguntou quando cheguei. Hesitei por um segundo. Marta, disse. Marta Silva. Foi assim que Vera Lúcia morreu e Marta nasceu. Viver sem documentos é mais difícil do que se imagina. Não conseguia trabalho, não podia abrir conta no banco, não podia nem alugar uma casa oficialmente. Dona Conceição, que acabou se tornando uma mãe para mim, me ajudou com isso. Ela conhecia pessoas que resolviam problemas de documentação para quem precisava recomeçar a vida. Por 5.000 cruzeiros, uma fortuna na época, consegui uma certidão de nascimento em nome de Marta Silva Oliveira, nascida em Teresópolis. Depois consegui RG e CPF. Oficialmente, Vera Lúcia Rodrigues Costa havia desaparecido e Marta Silva Oliveira existia há 28 anos. Durante os primeiros meses em Nova Friburgo, trabalhei como faxineira em casas de família. Era um trabalho honesto, que me permitia ficar invisível e aos poucos construir uma reputação como pessoa trabalhadora e confiável. Todas as noites, antes de dormir, pensava no sargento Antônio Cruz e em sua família. Cheguei a pensar em me entregar à polícia várias vezes, mas sempre desistia. Sabia que ir presa não traria ele de volta. Em vez disso, decidi que minha penitência seria viver uma vida honesta pelo resto dos meus dias. Em 1976, 2 anos após a fuga, conheci José Oliveira numa festa junina da igreja de Nova Friburgo. Ele era mecânico, viúvo, com um filho pequeno de 5 anos, meu futuro filho Carlos. José era tudo que João não era: honesto, trabalhador, gentil, religioso. Não fazia perguntas sobre meu passado. Aceitava minhas explicações vagas sobre ter vindo de família pobre de Teresópolis. Durante 1 ano, ele me namorou respeitosamente. Ia me buscar para a missa aos domingos, levava flores, pedia permissão até para dar um beijo no rosto. Quando ele pediu minha mão em casamento, eu quase disse não. Como podia me casar com um homem bom sabendo que estava construindo nossa relação sobre uma mentira gigantesca? Mas José insistiu. Marta, o passado não importa. O que importa é quem você é hoje. E eu amo a mulher que você é hoje. Se ele soubesse... Casei com José em janeiro de 1978, numa cerimônia simples na igreja de Nova Friburgo.
Foi um dos dias mais felizes e mais angustiantes da minha vida ao mesmo tempo. Feliz porque finalmente tinha uma família, um lar, uma chance de ser uma pessoa diferente. Angustiante porque cada sim que disse no altar era baseado numa mentira. José era um pai incrível para o Carlos, que aos 7 anos já me chamava de mãe. E quando eu engravidei em 1979, nossa, quando eu segurei meu filho nos braços pela primeira vez, jurei que faria de tudo para ser a melhor mãe que ele poderia ter. Mudamos para São Paulo em 1981, quando José conseguiu um emprego melhor numa oficina da Vila Prudente. Compramos a casinha onde moro até hoje. Criamos Carlos com muito amor e dedicação. Durante todos esses anos, José nunca desconfiou de nada. Para ele, eu era realmente Marta Silva Oliveira, costureira de Teresópolis, que havia perdido a família numa tragédia. Quando José morreu de infarto em 2010, levou para o túmulo a crença de que havia sido casado com uma mulher honesta. Nunca saberei se foi melhor assim ou se ele mereceria saber a verdade. Quando Rafael nasceu, em 1996, eu sabia que tinha encontrado meu propósito final na vida. Ser a melhor avó que aquela criança poderia ter. Rafael sempre foi especial. Curioso, inteligente, questionador. Desde pequeno fazia perguntas que me deixavam nervosa, mas também me enchiam de orgulho. Vó, por que você sabe tanto sobre santos se você é de Teresópolis? Vó, por que você às vezes fala como se conhecesse a cidade do Rio melhor que São Paulo? Vó, você já viu alguém morrer? Essa última pergunta ele fez quando tinha 12 anos. Ficamos alguns segundos nos olhando em silêncio antes que eu conseguisse responder. Por que pergunta isso, meu amor? Sei lá, às vezes você fica muito triste do nada, como se lembrasse de algo ruim. Ele sempre foi observador demais para o meu gosto. Durante 50 anos, não passou uma semana sem que eu sonhasse com o sargento Antônio Cruz. Sempre o mesmo sonho. Ele caindo no chão do banco, me olhando nos olhos, perguntando por quê. Acordava suada, com o coração disparado, e José pensava que eram apenas pesadelos comuns. Deve ser algo que você comeu, dizia ele, me trazendo um copo de água. Com o passar dos anos, os pesadelos ficaram menos frequentes, mas nunca pararam completamente. Aos 78 anos, ainda acordo de vez em quando ouvindo a voz do sargento perguntando por que fizemos aquilo com ele. A resposta que dou no sonho sempre é a mesma, porque eu era jovem e burra e estou pagando por isso há 50 anos. Quando Rafael se formou em jornalismo e começou a trabalhar no estado de São Paulo, eu fiquei orgulhosa e nervosa ao mesmo tempo. Orgulhosa porque meu neto estava se tornando um profissional respeitado, especializado em reportagens investigativas. Nervosa porque ele adorava investigar crimes antigos, casos arquivados, histórias não resolvidas. Vó, você não imagina as coisas que eu descubro nos arquivos da polícia, dizia ele animado durante nossos almoços de domingo. Tem casos dos anos 70 que até hoje não foram solucionados. Meu sangue gelava toda vez que ele falava isso. Em 2023, Rafael começou a trabalhar numa série especial sobre crimes não resolvidos da Grande São Paulo. O projeto investigaria casos antigos, tentaria localizar testemunhas ainda vivas, reabriria investigações que tinham parado no tempo. É um trabalho incrível, vó. A gente pode dar um desfecho para famílias que passaram 50 anos sem saber o que aconteceu com seus entes queridos. Desfecho. Que palavra irônica. Em setembro de 2024, Rafael estava pesquisando casos de assaltos a banco dos anos 70, quando encontrou o arquivo do caso Sargento Antônio Cruz. Ele me contou sobre isso durante um almoço, sem saber que estava falando sobre meu passado. Vó, achei um caso muito triste. Um sargento da Polícia Militar foi morto num assalto em Santos em 1974. Os bandidos fugiram e nunca foram presos. Minha mão tremeu tanto que derrubei o copo de água. Rafael notou. Você está bem, vó? Só me emocionei com a história, menti. Que triste mesmo. É, a família dele deve estar viva ainda. O sargento tinha 3 filhos pequenos na época. Vou tentar encontrá-los para a reportagem. Naquela noite, não consegui dormir pensando que Rafael estava mexendo no arquivo que poderia me incriminar. 2 semanas depois, ele ligou animado. Vó, consegui fotos do arquivo policial do caso que te contei.
Tem até retrato falado dos suspeitos. Foi quando soube que estava perdida. Rafael chegou na minha casa naquela manhã de terça-feira com uma pasta cheia de documentos. Entre eles estava uma foto em preto e branco, meio desbotada, mas ainda clara o suficiente. Era eu. Vera Lúcia Rodrigues Costa, 28 anos, fotografada pela polícia em 1974. Vó, disse Rafael, me mostrando a foto. Essa mulher não te lembra alguém? Olhei para a foto fingindo curiosidade, mas meu coração estava explodindo no peito. Era impossível negar. Mesmo 50 anos depois, a semelhança era óbvia. Um pouco, disse, tentando manter a voz firme. Mas deve ser coincidência. Rafael me olhou por alguns segundos em silêncio. Depois, tirou outro documento da pasta. Minha ficha na polícia. Vera Lúcia Rodrigues Costa, 28 anos, nascida em Santos, suspeita de participação no assalto ao Banco do Brasil que resultou na morte do sargento Antônio Cruz. Foragida desde abril de 1974. Minhas pernas fraquejaram. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei olhando para meu neto, sabendo que não tinha mais como fugir da verdade. Vó, disse ele suavemente, eu preciso que você me explique por que sua foto está num arquivo policial de 1974. Por alguns minutos, ficamos nos olhando em silêncio. Rafael com a expressão de quem esperava uma explicação. Eu com a sensação de que 50 anos de vida honesta estavam desabando. Posso explicar, disse finalmente. Estou ouvindo. Onde começar? Como resumir meio século de mentiras em algumas palavras? Meu nome verdadeiro é Vera Lúcia Rodrigues Costa, comecei. Em 1974, eu participei de um assalto que deu errado. Um homem morreu. Eu fugi, mudei de identidade e construí uma vida nova. Rafael ficou pálido. Vó, você está dizendo que... Estou dizendo que a mulher que você conhece como sua avó é uma criminosa foragida há 50 anos. A expressão no rosto dele mudou. Passou de incredulidade para choque, depois para algo que pareceu decepção. O sargento que morreu, ele disse lentamente. Você estava lá. Eu estava. Você participou do assassinato dele. Não diretamente, mas... Sim, eu participei do crime que resultou na morte dele. Rafael se levantou e começou a andar pela minha sala, passando a mão pelo cabelo, claramente tentando processar a informação. 50 anos, vó. 50 anos vivendo uma mentira. 50 anos tentando ser uma pessoa melhor, corrigi. Durante as próximas 3 horas, contei tudo para Rafael. Desde minha vida como Vera Lúcia até como me tornei Marta. O assalto, a morte do sargento, a fuga, os documentos falsos, meu casamento com seu avô, a criação do seu pai. Rafael me ouvia em silêncio, de vez em quando fazendo uma pergunta ou pedindo esclarecimento sobre algum detalhe. Pai sabe? Perguntou em determinado momento. Ninguém sabe. Seu avô morreu sem saber. Seu pai nunca desconfiou de nada. E o dinheiro do assalto? Nunca tocamos nele. Fugimos de mãos vazias. O cofre tinha trava de tempo. Então vocês mataram um homem por nada. Sim, essa palavra, sim, pareceu ficar ecoando na sala por vários segundos. Rafael finalmente parou de andar e se sentou de novo na minha frente. Vó, você entende que eu sou jornalista, né? Que meu trabalho é investigar e reportar a verdade? Meu coração afundou. Entendo. E você entende que isso não é apenas uma história qualquer para mim? É sobre minha própria avó. Entendo. Então me diga, o que você espera que eu faça com essa informação? Passei os próximos dias observando meu neto lutar com o maior dilema ético da vida dele. De um lado, estava o jornalista que havia dedicado a carreira a descobrir a verdade sobre crimes não resolvidos. Do outro, estava o neto que amava a avó incondicionalmente. Rafael vinha me visitar todos os dias, sempre com mais perguntas. Queria entender cada detalhe do crime, cada decisão que levou àquele resultado, cada dia dos 50 anos que se seguiram. Você alguma vez pensou em se entregar? Perguntou numa dessas visitas. Muitas vezes, principalmente nos primeiros anos. Por que não fez? Primeiro por covardia. Depois, porque percebi que minha prisão não traria o sargento de volta. E finalmente, porque tinha uma família que dependia de mim. A família que você construiu baseada numa mentira.
A família que eu amo mais que minha própria vida. Rafael ficou alguns minutos em silêncio. Depois disse: Vó, eu localizei a família do sargento Antônio Cruz. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. E? Ele tinha 3 filhos. Hoje eles têm 53, 51 e 48 anos. A viúva morreu em 2019, mas os filhos estão todos vivos. O que você pretende fazer? Ainda não sei. Uma semana depois da descoberta, Rafael chegou na minha casa com uma decisão tomada. Vó, conversei com meu editor. Vou fazer a reportagem sobre o caso do sargento Antônio Cruz. Meu mundo desabou naquele momento. Rafael, mas, ele continuou, vou fazer de uma forma que proteja a nossa família. Como assim? Vou contar a história do crime, vou entrevistar a família da vítima, vou mostrar como a investigação parou no tempo. Mas não vou revelar que encontrei você. Não consegui acreditar no que estava ouvindo. Por quê? Porque você passou 50 anos sendo uma boa pessoa. Porque você criou uma família honesta. Porque sua prisão agora não mudaria nada para a família da vítima. Apenas destruiria a nossa. Comecei a chorar. Aos 78 anos, depois de meio século carregando esse peso, meu neto estava me oferecendo perdão. Mas tem uma condição, disse ele. Qual? Você vai contar a verdade para o pai e para a Beatriz. Eles merecem saber. Contar a verdade para meu filho Carlos foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Aos 55 anos, ele descobriu que a mãe que sempre admirou era uma criminosa foragida. A reação dele foi diferente da do Rafael. Carlos ficou furioso, sentindo-se traído por uma vida inteira de mentiras. Como você pôde viver com isso? Gritou ele. Como pôde construir uma família baseada numa farsa? Porque eu quis ser uma pessoa melhor, respondi. Porque quis dar a você e aos seus filhos a vida que eu nunca tive. Levou várias semanas, mas Carlos acabou aceitando a situação. Você é minha mãe, disse finalmente. Independente do que fez antes de eu nascer, você é a melhor mãe que eu poderia ter tido. Beatriz, minha neta advogada, teve uma reação mais prática. Vó, tecnicamente você já cumpriu uma pena maior que a maioria dos criminosos. 50 anos vivendo com essa culpa. Hoje, 6 meses depois da descoberta do Rafael, finalmente tenho paz. A reportagem dele sobre o caso do sargento Antônio Cruz foi publicada e ganhou vários prêmios. Ele conseguiu dar visibilidade ao caso, trouxe um desfecho para a família da vítima, mas protegeu nossa família, mantendo minha identidade em segredo. Minha família conhece toda a verdade sobre mim agora. E apesar do choque inicial, continuam me amando. Carlos entende que a mãe que ele conheceu é real, mesmo que construída sobre uma mentira inicial. Rafael e Beatriz me veem como um exemplo de como uma pessoa pode mudar e se redimir. Sei que vou morrer em breve. Aos 78 anos não me sobra muito tempo. Mas vou morrer em paz, sabendo que passei mais tempo sendo Marta do que sendo Vera Lúcia. Que a família que construí é real, mesmo que baseada numa transformação. O sargento Antônio Cruz ainda aparece nos meus sonhos, mas agora ele não pergunta mais por quê. Agora ele apenas acena e sorri, como se entendesse que eu paguei minha dívida da única forma que sabia, sendo uma pessoa melhor pelos 50 anos seguintes. Para quem está lendo isso e talvez tenha segredos parecidos guardados, a verdade sempre aparece, mais cedo ou mais tarde. Mas às vezes, quando aparece, descobrimos que o amor da família é mais forte que qualquer mentira. E para a família do sargento Antônio Cruz, onde quer que estejam, peço perdão todos os dias há 50 anos. Sei que isso não traz ele de volta, mas espero que saibam que aquele crime me perseguiu e me transformou em uma pessoa diferente. Uma pessoa que dedicou o resto da vida a ser boa, honesta e amorosa. Esta é minha história. Esta é minha confissão. Esta é minha paz. Dona Marta Silva Oliveira, Vera Lúcia Rodrigues Costa, 78 anos, avó, ex-criminosa, hoje em paz. Se você ficou emocionado com esta história, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre segundas chances. Aqui no Vidas Cruzadas, toda semana trazemos histórias reais que mexem com o coração e fazem você repensar a vida. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história como esta. E você?
Tem algum segredo de família que mudaria tudo se fosse revelado? Conte para a gente nos comentários. Sua história pode virar nosso próximo vídeo. Lembrem-se, toda vida tem suas curvas, seus segredos, suas redenções. E aqui no Vidas Cruzadas, respeitamos cada jornada. Até a próxima história e obrigado por fazer parte da nossa família. Até a próxima.